Tanto que Parmênides, que estava ali, ele era coetâneo de Heráclito de Éfeso. Eles viveram praticamente no mesmo período. Parmênides escreveu poesia para falar de filosofia. Ele escreveu um poema sobre a verdade, para tentar dizer coisas que às vezes uma linguagem de prosa não dá conta. E como é que Heráclito fez filosofia? Ele fez filosofia por meio de aforismos. A filosofia de Heráclito não é uma filosofia exposta num texto corrido, numa longa dissertação sobre o que ele pensou. Heráclito escreveu na forma muito comum dos oráculos antigos, como, por exemplo, o oráculo de Delfos. Seria tratar um pouco da filosofia daquele que é um dos maiores pensadores da história e que estava ali entre os filósofos assim chamados pré-socráticos. Todo tipo de generalização é complicado, né? Quando você fala os filósofos pré-socráticos, você está falando de grandes mentes, você está falando de filosofias diversas, você está falando de perspectivas diversas, de abordagens filosóficas diversas, de modo que é sempre uma tentativa de abraçar um mundo muito complexo e que talvez isso cause algum tipo de injustiça. Né? Essa questão do pré-socrático. No entanto, vamos lá, não há nenhum problema em dizer que Heráclito era um dos filósofos, um daqueles pensadores que se colocaram exatamente antes de Sócrates no tempo. Na verdade, Heráclito nasceu na cidade de Éfeso. Éfeso hoje fica situada na Turquia, o que seria hoje a região da Turquia. E é interessante que no mundo antigo era muito difícil você ter registros do tipo: o fulano nasceu nesse ano e morreu naquele ano. Nós temos raros registros nesse sentido. Em geral, faz-se o registro da acme. A-C-M de Maria E. Acme. Acme, no grego, significa o ponto alto. O ponto no qual o pensador atingiu a sua maturidade intelectual, a maturidade da sua filosofia. Portanto, alguns registros antigos vão dizer que a acme de Heráclito de Éfeso se deu por volta do ano 500 a.C. E quando nós falamos em acme, nós estamos associando esse período a mais ou menos os 40 anos de idade daquele pensador, daquele filósofo, daquele pesquisador. Então, nós temos 2 ou 3 registros históricos que vão dizer, com pouquíssima diferença, que Heráclito de Éfeso... Ai, caramba, eu até estou com ele aqui. Olha que legal, eu não tinha pensado nisso, não fiz de propósito. No quadro A Escola de Atenas, de Rafael, que é esse daqui, muita gente me pergunta: Denis, que quadro bonito é esse que você tem aí atrás? Na verdade, ele não é um quadro no original, ele é um afresco, ou seja, ele está pintado diretamente na parede, lá no original. Ele está numa sala dos museus do Vaticano, e foi Rafael que pintou esse afresco. Chama-se A Escola de Atenas, e aqui você encontra uma série de filósofos. Esse de verde aqui é o Sócrates, ao centro, claro, né? Platão e Aristóteles, Platão apontando para cima, Aristóteles apontando para baixo. E você tem aqui todo displicente Heráclito de Éfeso, aqui sentado na escada, escrevendo, provavelmente, o seu livro. E a gente vai falar um pouco sobre ele. É muito lindo, né? Muito lindo ver essa sensibilidade de Rafael ao conceber o quadro. Pois bem, então, Heráclito atingiu o acme, atingiu provavelmente o ápice da sua maturidade intelectual no ano 500 a.C., o que então nos coloca em cálculo que ele deve ter nascido por volta de 540 a.C. Lembre-se que nós estamos antes de Cristo, então a gente está contando de trás para frente, né? Ele nasce em 540 a.C.,
No ano 500 a.C. ele atinge a acme e fala-se que ele viveu mais ou menos, depois dessa acme, mais uns 20 anos aproximadamente. Então nós temos um filósofo aí que deve ter vivido, Heráclito deve ter vivido por volta de uns 60, 60 e poucos anos, e deixou registrada uma filosofia bem interessante. Deixou registrada uma filosofia que vai impactar filósofos antigos, posteriores a ele, filósofos medievais menos, mas ainda vai impactar, e vai impactar fortemente filósofos modernos e contemporâneos. A filosofia heraclitiana, com todas as dificuldades que a envolvem, é uma filosofia que ela repercute no curso da história de maneira muito intensa. E a gente vai ter tempo para falar sobre isso. Heráclito tinha uma ascendência nobre, né, os registros antigos, e quando eu falo de registros antigos, nós não temos assim tantas informações sobre ele. As informações essenciais que nós temos sobre Heráclito vêm desse cara aqui, ó. Essa aqui é uma edição italiana, o nome desse sujeito é Diógenes Laércio. Ele não é um filósofo, Diógenes Laércio não foi um filósofo, ele foi uma espécie de... Vai ficar salvo, pessoal. Ele foi uma espécie de... é um termo meio forte, mas eu não vou falar fofoqueiro do mundo antigo. Ele era uma espécie de cronista do mundo antigo. Né? Ele escreveu esse livro, Vidas e Obras dos Mais Célebres Filósofos, Vidas e Obras dos Mais Célebres Filósofos, terceiro século depois de Cristo. Então veja que nós estamos falando de 800 anos depois de Heráclito. Em algumas passagens ele traz informações sobre esse Heráclito. Então eu brinco, tá? E é só uma brincadeira. O Diógenes Laércio, esse cronista do terceiro século depois de Cristo, ele é uma espécie de fofoqueiro da filosofia. Então ele fala, a Pri está falando aqui, o Léo Dias é um fofoqueiro, né, do mundo contemporâneo brasileiro, acho que eu já vi esse cara em algum lugar. Ele conta as histórias, então Platão fez aquilo, brigou com não sei quem, Aristóteles fez aquilo outro, Heráclito, Parmênides, só que aí uma fofoca boa, porque se não fosse o Diógenes Laércio, nós não teríamos uma série de informações bastante plausíveis, nem todas elas muito seguras, mas bastante plausíveis sobre vida e obra de diversos filósofos. Então, quando nós estamos falando de Heráclito de Éfeso, esse cara, Diógenes Laércio, é uma baita de uma fonte. É a única fonte? Não é a única fonte. Você tem passagens em Platão, você tem passagens em Aristóteles e outros pensadores de menor importância que registram partes da filosofia de Heráclito. Historicamente há notícia de que ele teria escrito, sim, um livro chamado Periphysios, em grego. Periphysios, ou Sobre a Natureza. Esse era um título muito comum aos livros dos filósofos desse momento histórico, dos filósofos pré-socráticos, sobre a natureza. Agora, Denis, nós temos esse livro? A LVM vai republicar o livro Periphysios, ou Sobre a Natureza, de Heráclito de Éfeso? Não vai, porque ele não chegou aos nossos dias. Tudo o que nós temos de pré-socráticos de modo geral, ou seja, de toda aquela gama de filósofos que viveram antes de Sócrates, tudo o que nós temos são simplesmente fragmentos. Mas não são fragmentos, Ana, te amo, mas não são fragmentos propriamente ditos, no sentido de que pedaços dos livros de Parmênides ou de Heráclito chegaram até os nossos dias. Não foi assim, infelizmente. O que nós temos sobre os filósofos pré-socráticos, vejam vocês as dificuldades técnicas que nós temos para falar de filosofia antiga. Tudo que nós temos são, na verdade, citações. São citações, não são fragmentos. Porque o fragmento de um texto pressupõe, eu tenho o texto na mão, guerras, enchentes,
incêndios, essas obras foram se perdendo, mas alguns pedaços delas nos chegaram. Mas não foi isso que aconteceu. Foram citações tardias. É como se alguém pegasse um livro meu hoje e dissesse assim: olha, daqui a 2000 anos. Pessoal, o livro do Denis não chegou. O livro do Denis não chegou até aqui. Mas nós temos pedaços de textos que fazem referência ao que ele pensou, de gente que viveu mais ou menos perto dele. Então um vizinho aqui meu escreveu um texto e falou assim: o professor Denis disse um dia que... Tananá, tananá, tananá. E esse texto é que vai chegar 2000 anos depois. É isso que nós temos dos pré-socráticos. Então, só para vocês terem uma ideia, estou mostrando para que vocês conheçam, eventualmente se apaixonem ou no mínimo se instruam. Esse texto aqui, que também é uma edição italiana, chamada Os Pré-Socráticos, foi um texto editado, foi um livro editado por dois caras geniais, Diels e Krans. Deixa eu ver se eu mostro aqui. Diels e Krans. Essa é uma edição clássica. O que esses caras fizeram? Eles pegaram todos os compilados de textos referentes a esses pré-socráticos e colocaram num livro só. Mas, mais do que fragmentos, portanto, o termo correto nem seria os fragmentos dos pré-socráticos, seriam as citações que nós temos sobre os pré-socráticos, que chegaram até os nossos dias. Com Heráclito não é diferente. Tudo isso para dizer, aquele livro que aparentemente Heráclito escreveu de fato sobre a natureza, é um livro que não nos chegou, mas as informações que nós temos sobre Heráclito, esse filósofo do ano 540, 500 a.C., são informações repassadas por outros pensadores posteriores a ele, que ouviram falar alguma coisa a respeito de Heráclito. Tudo bem, pessoal? Tranquilos com isso? Então, quando a gente fala de filosofia antiga, é um elemento importante imaginar que nós não estamos diante de textos como o texto de Kant, o texto de Sartre, o texto... Não, esses textos antigos, eles passaram por um longo processo histórico de sedimentação, eles passaram por um longo processo histórico de ajuste, eles sofreram eventualmente intervenções posteriores, então não é uma coisa banal estudar filosofia antiga, porque as fontes são muito antigas. Né? Me permitam um parênteses aqui, só para vocês terem uma ideia. Eu adoro falar sobre essas coisas, então aguentem a minha paixão. O grego antigo, ele era escrito em couro de boi seco, então eles secavam, preparavam o couro do boi, colavam em várias camadas, e o sujeito escrevia com estilete, uma espécie de faquinha ele escrevia. E o grego antigo, ele não tinha, no original, ele não tinha separação entre as palavras, eram frases todas juntas, e não tinha diferença entre letras maiúsculas e minúsculas. Então, se você for passar a sua lua de mel na Grécia, você vai perceber nos trechos que estão nas pedras, que são todas letras maiúsculas e que não há separação entre as palavras. Essa separação entre as palavras e a diferença dos maiúsculos e minúsculos é uma coisa muito posterior feita pelos editores modernos. Então imaginem vocês, um monge na Idade Média fazendo uma cópia de um documento, por exemplo, de um diálogo de Platão. 3 da manhã, gelado, um mosteiro francês, lá no interior socado da França, o cara com uma velinha acesa aqui na frente dele, ele fazia, tinha os monges copistas fazendo cópias, ninguém ia no Xerox, né? Fala assim, tira 3 cópias desse negócio aí pra mim, 10 minutos, sei lá, tem... Não, era aqui, ó, na mão o negócio, no sofrimento. Então, às vezes, o cara escapava uma letra, escapava uma palavra, pulava uma frase. Vejam vocês a beleza de tudo isso, como que esses textos eles são construídos, como que essa longa tradição, vamos dizer, filosófica vai se estabelecendo no curso do tempo. Pois bem, Heráclito,
tinha uma ascendência nobre, ele tinha uma ascendência real, inclusive. Ele tinha por direito, ao que tudo indica, a possibilidade de assumir o reinado da sua região, ali de Éfeso. Mas fato é, no entanto, que nós temos registros que dão conta de que ele largou tudo isso. Ele abandonou isso. Ele ofereceu a um irmão essa possibilidade. Ele disse, olha, eu não quero ser rei, porque essa cidade está uma zona, essa cidade está uma baderna, eu não confio em vocês, tudo aquilo que vocês estavam fazendo, tudo aquilo que vocês estão fazendo, eu não concordo com nada disso, portanto, eu abro mão de ser rei e vou filosofar, e vou especular sobre as coisas, e vou até ter uma passagem que ele fala assim, eu prefiro ficar brincando com as crianças a cuidar das coisas políticas dessa polis, dessa cidade. Ele desprezava profundamente os aspectos políticos do seu tempo, exatamente por entender que havia muita ilusão, havia muita licenciosidade, e ele percebeu que para mudar aquilo, para mudar aquele status quo, aquela ordem estabelecida, ele teria muitas dificuldades, mesmo sendo rei. Então ele preferiu se afastar e dizer, eu vou tentar mudar as coisas, mas filosofando, no meu tempo, no meu espaço, do modo como eu acho mais correto. E isso fez com que ele tivesse então a fama, ao que parece muito justificada, de um filósofo misantropo, ou seja, de um homem que realmente se afastou dos outros homens, se afastou das coisas da cidade e foi viver meio que ali nas bordas da polis, cuidando daquilo que ele realmente considerava importante. Então isso dá bem a ideia, o quadro mental da filosofia heraclitiana, pelo menos no seu modus operandi. E aí vocês percebem que, vamos dizer, essa imagem do filósofo que é apaixonado pela cidade, que quer que as coisas deem certo, que se preocupa com os homens e com a polis, mas que percebe que muitas vezes a melhor forma de fazer isso é se afastando e filosofando a respeito, tentando influenciar de fora para dentro, não é uma coisa nova. Heráclito já passou por isso enquanto pensador que era. E interessante então que os registros que nós temos... Ô Denis, que nome bonito! Os registros que nós temos sobre Heráclito são registros desse misantropo, desse homem de ascendência nobre, mas que abriu mão desse cargo, vamos dizer, real, para fazer filosofia, para cuidar das coisas da especulação, para tentar salvar a cidade de fora para dentro. De fora para dentro. E essa é mais ou menos então a visão que se tem sobre Heráclito. Heráclito, como eu disse, ele viveu aproximadamente, um pouco mais, aproximadamente uns 60 anos, e ele teve uma morte muito triste, como era, aliás, não foi só a dele, alguns outros pensadores no mundo antigo tiveram mortes realmente horrorosas, a dele é particularmente triste, porque na medida em que ele teve essa vida meio que afastada... Pessoal, eu tô vendo aqui algumas perguntas e tudo. Ao final da live, assim, eu vou separar uma meia hora pra gente bater papo. Aí eu vou ler as perguntas e eu vou responder. Porque senão eu vou ficar parando toda hora e respondendo, tá? Então eu vou evitar e vou fazer isso mais pro final. Ele teve uma morte realmente tétrica. E por conta desse modo, vamos dizer... desse sujeito que ficava andando pela região limítrofe da cidade, meio que pelos cantos.
o Heráclito ele começa a sofrer de hidropsia. Ele começa a acumular água no corpo. É uma doença que causa muitas dores. E então ele volta para a cidade em busca de ajuda. E dizem, né? É legal essa mística em torno do nome do filósofo. Dizem que ele vai então atrás de um médico e diz para o médico assim: como tornar o úmido seco? O médico não entendeu muito bem, ele mandou o médico às favas. E o que ele faz então? Como a hidropsia começa, como eu disse, sistematicamente a acumular água no corpo, né, e essa água ela não é drenada, o sujeito começa a promover esse acúmulo, ele teria pedido a alguns amigos, a algumas pessoas mais próximas a ele, que jogassem sobre ele estrume seco de vaca. Então, deixou secar o estrume, jogou sobre ele, e ele já muito doente, já passando muito mal, ele morre nessas condições na cidade, tentando fazer com que o seu corpo expelisse a água para ele tentar sobreviver. Então, esse é mais ou menos um quadro da vida de Heráclito, esse filósofo do qual trataremos hoje. Pois bem, Heráclito tem um modo de se exprimir sui generis, muito peculiar. Vejam vocês que uma das marcas da filosofia pré-socrática é a novidade absoluta de algum modo de pensar, de modos diversos de pensar, mas a ausência de uma linguagem precisa que desse conta dessa novidade. Esses caras começaram a lançar as bases de tudo aquilo que nós fazemos hoje, enquanto filosofia, ciência, produção de conhecimento. O que nós devemos a esses caras é uma coisa impagável. É impagável. Eles estavam num momento de profunda e significativa passagem entre uma mentalidade quase que estritamente cosmogônica, mítico-religiosa, para uma nova mentalidade. Eles estavam fazendo algo absolutamente novo. Eles estavam pensando coisas absolutamente novas, que demandavam uma forma de expressar que eles ainda não tinham, que eles ainda não dominavam. Vejam vocês que ali no limiar do 7º século, 8º século antes de Cristo, nós tínhamos Homero, um pouquinho depois Hesíodo. O mito educou a Grécia exclusivamente até o 7º século, passagem para o 6º antes de Cristo, até que no 6º século antes de Cristo os caras assim, opa, peraí, vamos tentar pensar a coisa de modo diverso. Lembrando, Mateus, só cuidado com essa palavra, porque não é exatamente uma ruptura. A ruptura, o termo ruptura é muito forte para o que aconteceu. É mais um processo de passagem, de transformação que se dá ainda hoje. Nós convivemos ainda fortemente com o fenômeno religioso. O elemento religioso, o elemento mítico ainda está muito presente na nossa cultura, na nossa realidade. E a verdade é que na medida em que a razão avança sobre certas explicações, por exemplo, até ontem, 2 séculos atrás, um raio que caía era uma manifestação divina. Hoje, com o equipamento correto, eu aqui em casa, no meu quintal, fabrico um raio. Então você vai laicizando isso, você vai laicizando, você vai racionalizando o processo. E é isso que aconteceu com o surgimento da filosofia. Primeiro vem Tales de Mileto e com ele toda uma tradição filosófica de inconformismo. Porque para filosofar você tem que estar inconformado, você tem que ter 2 elementos. Primeiro, você tem que estar inconformado. Segundo, você tem que se maravilhar. Então o homem começa a perceber que
diante do espanto da realidade e da inconformidade de certas explicações para essa realidade, começa-se a fazer filosofia. E aí você vê Tales, Parmênides, Heráclito, Empédocles, Anaximandro, Anaxímenes e tantos outros filósofos pré-socráticos que quando nós, aqui no século XXI, voltamos o nosso olhar para eles, nós percebemos as dificuldades que esses homens tinham para dizer o que eles estavam pensando. Mesmo porque, em alguma medida, essa dificuldade persiste. Isso está em Platão, isso está em Kant, isso está em Sartre, isso está em filósofos que estão vivos, e isso vai continuar em filósofos que virão depois, porque o exercício de pensar a realidade é um exercício de vanguarda. Muitas vezes você está pensando coisas, mas a linguagem não está dando conta daquilo. Explique o amor. Explique o amor. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Não sei se vocês já viram um filme inspirado numa obra de Carl Sagan, do grande divulgador de ciência chamado Carl Sagan. Essa obra chama-se Contato. O filme acho que chama-se Contato também, com a Jodie Foster. É uma ficção inspirada em alguns elementos reais. Existe de fato um projeto de busca da NASA, de busca por inteligências alienígenas, por meio de ondas de rádio. Esse projeto existe, chama SET, ou SET. Em inglês sei lá, busca, não sei o que, por meio de ondas de rádio. E eles colocam a Jodie Foster como a personagem principal do filme, e de repente na cena ela começa a receber alguns sinais. Oi? Contato, né? Contato, é isso mesmo. Ela começa a receber a tela do computador começa a receber algumas mensagens e aí o assistente fala, vem cá, olha isso aqui. Ela corre lá e fala, isso é fruto de inteligência. É uma mensagem que tem um sistema. Uma mensagem que tem um começo, meio e fim. Eles começam a decodificar aquela mensagem. E era para construir uma máquina para fazer uma viagem espacial. Lá pelas tantas ela vai fazer essa viagem espacial. E havia um grande debate na sociedade naquele momento sobre quem deveria ir. A gente manda um teólogo, a gente manda um filósofo, quem que a gente manda? Pensem vocês, nós montamos uma nave espacial baseada em informações alienígenas. Qual é a pessoa, qual é o nosso representante? Quem deve ir? Um soldado? Um astronauta? Um piloto de caça? Um teólogo? Um biólogo? Quem deve ir? Tem umas coisas que são bonitas demais. Aí, essa pesquisadora vai fazer a viagem, e lá pelas tantas, no meio da viagem, no meio da emoção da viagem, ela fala assim, vocês deviam ter mandado um poeta para dizer o seguinte, como é que eu vou dizer isso que eu estou vendo? Como é que na hora que eu voltar, como é que eu vou contar isso que eu estou vendo? Eu não tenho linguagem para dizer isso que eu estou vendo, para dizer isso que eu estou pensando. As palavras, elas são limitadas diante da nossa capacidade de especular sobre a realidade. E os filósofos pré-socráticos sofreram fortemente com isso. Tanto que Parmênides, que estava ali, ele era coetâneo de Heráclito de Éfeso. Eles viveram praticamente no mesmo período. Parmênides escreveu poesia para falar de filosofia. Ele escreveu um poema sobre a verdade, para tentar dizer coisas que às vezes uma linguagem de prosa não dá conta. E como é que Heráclito fez filosofia? Ele fez filosofia por meio de aforismos. A filosofia de Heráclito não é uma filosofia exposta num texto corrido, numa longa dissertação sobre o que ele pensou.
Heráclito escreveu na forma muito comum dos oráculos antigos, como, por exemplo, o oráculo de Delfos. O oráculo de Delfos, você chegava lá, tinha uma menina, geralmente eram jovens virgens escolhidas a dedo dentro da cidade, que ficavam ali como seguidoras do deus Apolo, do deus da sabedoria, e que meio que entravam num transe e respondiam a perguntas feitas pelos visitantes. Só que o grande problema da resposta na forma de aforismo é que se presta a interpretações. Então, não é uma resposta assim, ó, direta, do tipo... O nome dessas meninas, né, o nome utilizado para se referir a essas meninas era Pitonísia. Chegava nessa Pitonísia e falava: Pitonísia, eu tenho um projeto aqui de trabalho, eu quero mudar para São Paulo. Eu devo mudar para São Paulo? Eu vou ter sucesso? Ela não responde assim: claro, Denis, vá para São Paulo, pegue um voo da TAM e seja muito feliz que você vai ficar rico em São Paulo e vai ser muito feliz. Não, ela não respondia assim. Os oráculos não respondem assim. Os oráculos respondem por meio de aforismos. Poderia dizer assim: o grande voo poderá levá-lo ao sucesso de uma grande mente presente na sua vida. Aí você fala: opa, ok, um grande voo, grande mente, eu vou para São Paulo. Não, não é. Porque tem um inimigo meu lá, muito inteligente em São Paulo, que vai me ferrar a vida se eu for para lá. Então isso demanda interpretação. E Heráclito, um beijo, Si. O Heráclito, ele vai se valer de uma linguagem aforismática, ou seja, dessas pequenas frases que demandam interpretação, que demandam um esforço de exegese, de interpretação, para que essa frase seja bem compreendida. E era uma forma de afastar pessoas despreparadas da sua filosofia. Então Heráclito, ele já criou uma espécie de elemento autoral para dizer assim, ó, para quem Nietzsche escreveu assim, Nietzsche foi fortemente influenciado por Heráclito, Hegel foi fortemente influenciado por Heráclito, Platão foi fortemente influenciado por Heráclito. Então, o que nós temos de Heráclito são esses aforismos, são essas frases que, portanto, dão conta do seu modo de pensar. Mas são aforismos de difícil interpretação, tanto que já na antiguidade se referiam a Heráclito como o obscuro. Já na antiguidade ele era chamado de o obscuro, devido exatamente... Pessoal, não tá rolando no YouTube, tá rolando só no Instagram, porque o YouTube bloqueou o meu ao vivo, então eu vim aqui pro Instagram, tá bom? Então, já na antiguidade ele carregava esse epíteto de o obscuro, por conta exatamente do modo como ele escrevia a sua filosofia. Tudo bem? Quando surge a filosofia, os primeiros homens que especularam filosoficamente dedicaram atenção ao cosmos. A filosofia, quando ela surge ali no 6º século antes de Cristo, e logo ali está Heráclito, logo nesse startar, logo nesse começar, por ali está Heráclito, a filosofia não surge como uma especulação sobre o homem, sobre o que é a justiça, sobre o que é a temperança, sobre o que é a piedade, nada disso. A filosofia, ela surge como uma especulação sobre o cosmos, sobre o mundo, sobre a natureza, Então você tem a passagem de uma cosmogonia para uma cosmologia.
Olha o peso das palavras. Cosmos, o mundo visível, o mundo da natureza, explicado por aquilo que é gênico, que surge espontaneamente. E o que surge espontaneamente? Por isso cosmogonia. Gonia vai dar, inclusive em português, gônadas, gênese. É a explicação daquilo que surge espontaneamente. A explicação mítico-religiosa, ela surge espontaneamente. Você não precisa de grandes especulações filosóficas, não vou nem usar esse termo. Você não precisa de grandes especulações intelectuais para estabelecer uma linha explicativa cosmogônica. Por que chove? Chove porque tem o deus do céu, Uranus, que vez ou outra fecunda Gaia, que é a deusa Terra. Puta explicação, mas ela é fraca essa explicação, hein? É, fraca para você que está no século XXI, que conta hoje com satélites, GPS, mapas meteorológicos, etc. Mas no 8º século a.C. era uma boa explicação. Na pior das hipóteses, era a única explicação existente, né? A explicação cosmogônica. Com a filosofia, você tem uma passagem para a cosmologia. Cosmos, mundo tangível dos fenômenos, da physis, da natureza, mas agora explicado a partir de uma outra chave. Logos, razão, racionalidade. Então a passagem, por isso que eu estava aqui explicando que não é uma ruptura, a passagem da cosmogonia para a cosmologia. E a filosofia de Heráclito, gente, quem ajudou na vaquinha, muito obrigado, tá? A cosmologia de Heráclito é uma filosofia dedicada ao cosmos, dedicada à compreensão da natureza. Quando você olha para Tales de Mileto, por exemplo, Tales, ele que instaura a investigação filosófica no mundo, ele vai dizer o seguinte, isso é maravilhoso, ele vai dizer, bom, quando eu olho para o mundo, quando eu olho para a realidade, eu preciso, para explicar essa realidade, eu preciso encontrar a causa dessa realidade. Para os gregos, para os primeiros gregos filósofos, explicar alguma coisa é encontrar a sua origem. É aquilo de que tudo sai e aquilo para o que tudo volta. Ou seja, eu só consigo explicar a natureza, a physis, o cosmos, a partir do seu elemento criacional básico, basilar. Por isso que Heráclito, o Tales de Mileto vai dizer que a água é o princípio fundamental do cosmos. Veja que não é nenhum deus, não é nenhuma divindade do Olimpo, nada disso. É a água. Por que a água? Porque ele fez verificações. Algumas histórias indicam que ele teria ido até campos de batalha e você olha um corpo sem vida, ele imediatamente faz o quê? Seca. Onde não tem água, não há vida. Aquilo que gera vida, o esperma, é úmido. Onde há umidade, há vida. E então, por meio de observações empíricas, por meio de observações da experiência, ele começa, os antigos gregos da filosofia começam a observar que você consegue começar a estabelecer explicações racionais para aquilo. Já estão dizendo ali, ó, arqué, que pode ser desse jeito e pode ser escrito com CH também. Vou colocar aqui para vocês, porque marca a aspiração do ki no grego, arqué. Arqué, nada... Lu, você sumiu. Arqué nada mais é do que o princípio supremo da natureza. Então, o que os cosmólogos, os primeiros filósofos da natureza, por isso também chamados de fisiólogos, vou escrever aqui, fisiólogos, olha lá, ó, fisiólogos, physis, natureza.
estudiosos da natureza, né? O que eles estavam buscando? Esses cosmólogos, esses fisiólogos. E Heráclito é um cosmólogo, Heráclito é um fisiólogo. Estavam buscando a arqué, o princípio supremo causador de toda a realidade natural. Para Tales era a água, e a gente vai ver que elemento é esse para Heráclito e por que é o elemento que ele escolheu. Pois bem, pessoal, eu separei aqui alguns fragmentos da filosofia de Heráclito para que a gente comece então a falar mais propriamente da filosofia dele. Então eu situei vocês historicamente na questão. Vejam, puxa, Denis, mas a filosofia pré-socrática, ela praticamente não vai se dedicar aos elementos importantes para o homem da cidade, sobre as virtudes cardeais. Essa especulação filosófica sobre elementos antropológicos e não mais fisiológicos, ou seja, não mais da natureza, mas agora um olhar para o homem, isso vai acontecer só ali a partir de Sócrates, os sofistas, com o homem pensado enquanto cidadão e não o homem pensado enquanto elemento da natureza. Então é com Sócrates e com os sofistas, um pouco mais tarde, um pouco depois de Heráclito, um pouco depois de Parmênides, um pouco depois de Empédocles, é que a filosofia entra no seu período chamado antropológico, que é um período dedicado ao homem, mais do que à natureza. Ah, mas eles abandonam o estudo da natureza? Não é um abandono, mas fica meio que de parte. E aí sim, o que é a justiça? O que é a moral? Como conduzir politicamente a polis? Essas discussões, num primeiro momento, elas são quase que completamente anuladas por uma discussão cosmológica, tá? Num primeiro momento da filosofia. Ah, elas não existiam? Não, existiam, mas de maneira muito, muito pontual, não com o volume, com a força dessa filosofia dedicada à natureza. Então eu separei aqui para ler com vocês e para vocês alguns dos fragmentos da filosofia heraclitiana que nos chegaram e que dão bem conta do seu modo de pensar a respeito de algumas coisas. Eu não tenho uma edição em português disso. Essa edição italiana aqui pela qual eu estudei, ó, então ela tem o grego do lado. Cadê o grego? Ela tem o grego do lado e tem o italiano do outro. Então eu vou fazer uma traduçãozinha aqui meio... Os italianos chamariam isso de uma tradução all'impronta. Uma tradução assim, aqui feita de imediato, para que eu possa explicar um pouquinho do que é essa filosofia. Heráclito é chamado por muitos de o pai da dialética. O pai da dialética. O que significa dialética? Dialética é um termo, a definição de dialética no dicionário Liddell Scott, que é talvez o melhor dicionário do grego antigo que existe, são 10 páginas. Mas a dialética é entendida como movimento. E movimento, eventualmente, entre dois elementos. Então, o diálogo, por exemplo, um fala, o outro responde. A dialética como um movimento de ida e volta. Por que Heráclito foi chamado por muitos de o pai da dialética? Eu não gosto dessas coisas assim, eu acho meio pobre, sabe? Tudo que você vai encalacrando em frasezinhas feitas, o pai de não sei o quê. Não tem o pai de não sei o quê. Ele foi o precursor, ele abriu as páginas de uma certa dialética. E eu vou explicar em que medida. Olha só, os fragmentos que nos chegaram, quando esses fragmentos sobre Heráclito nos chegaram e foram editados pelo Diels e Krans, nessa obra chamada Os Fragmentos dos Pré-Socráticos, eles numeraram. Então ficou fragmento 5, fragmento 6, fragmento 7. Então a gente acaba citando com base nessa numeração que se tornou clássica. Então qualquer tradução dos fragmentos que vocês pegarem depois na vida,
vocês vão ver lá, o professor Denis falou do fragmento número tal, etc. Então, eu separei aqui alguns para dizer para vocês. Insisto antes de continuar. Esses textos que eu vou ler não foram textos, pedaços de textos do Heráclito que chegaram nos nossos dias. Infelizmente isso não aconteceu. O livro Perifícios, ou Sobre a Natureza de Heráclito, ele ficou. O que nós temos são notícias sobre passagens, citações que referem essa filosofia heraclitiana, tá bom? Fragmento 8 diz assim: Heráclito disse... Aí agora eu vou precisar de um pouquinho mais de atenção de vocês, porque aí agora a gente está falando de filosofia em sentido mais estrito. Heráclito disse que isso que é oposto se concilia. Heráclito disse que isso que é oposto se concilia. Que das coisas em contraste nasce a mais bela harmonia. E que tudo se gera por via de batalha, por via de conflito. Esse é o 8º fragmento referente à filosofia heraclitiana. O que ele quer dizer? O conflito é a própria razão de ser do cosmos. O cosmos subsiste pelo embate entre os elementos que nele estão presentes. A ausência de conflito, a ausência de batalha, a ausência de luta inviabiliza a existência do cosmos. Inviabiliza a existência do cosmos. Deixa eu responder essa pergunta da Daiane. Como confiar que esses textos são fiéis? Alguns textos, impossível ter certeza absoluta. Outros textos foram reproduzidos por outros pensadores em locais mais distantes, em épocas diversas, e do entrecruzamento dessas fontes, você faz emergir uma imagem minimamente segura sobre o filósofo, tá? Então não são todos os fragmentos que, vamos dizer assim, não, eles espelham exatamente a filosofia de Heráclito, não são todos, mas muitos aparecem aqui, ali, acolá, em momentos históricos diversos, o que nos permitem formar uma imagem mais ou menos segura de Heráclito. O mesmo aconteceu com Sócrates. Sócrates não escreveu nada. Tudo o que nós temos de Sócrates são informações que vieram ou de Platão, ou de Xenofonte, outros pensadores. Então, como nós fazemos? Nós vamos recompondo, a partir de informações diversas, a imagem de um Sócrates filósofo. Tudo bem? Beleza com isso? Então, voltando. Para Heráclito, o cosmos tem origem e se mantém no embate. E aí ele usa diversos exemplos para isso. O dia e a noite, a água, o úmido e o seco, a saúde e a doença, a luz e o escuro. São esses elementos que estão presentes no cosmos, numa conflagração eterna, num embate eterno, que fazem dar origem à realidade. A nossa realidade é composta por polemos. Deixa eu escrever aqui. Polemos. Polemos no grego. Que vai dar polêmico. Polemos. Oh, caramba. Aqui. Polemos. Tá aí. Batalha. Batalha. Embate. Disputa. Briga. Hein? Então, o que Heráclito diz é: nós precisamos. Aí que tá. Agora surge. Nós precisamos dos elementos opostos que compõem o cosmos
para que o cosmos subsista. A própria razão de ser do cosmos é o embate entre todos os elementos que compõem esse cosmos. E é o embate entre os elementos que compõem esse cosmos que confere a ele o vir a ser, o devir, a realidade em movimento que nós temos. Vocês entendem o que é dialética em Heráclito? Dialética em Heráclito é seco, úmido, úmido, seco. Dia, noite, noite, dia. É isso. É esse movimento. O tempo inteiro. Tem uma passagem maravilhosa atribuída a Heráclito, ele descendo o cacete em Homero. Tem uma passagem em Homero, eu não me lembro agora, eu acho que é na Ilíada, que ele fala que cesse a discórdia entre os homens e os deuses. Aí Heráclito diz algo do tipo: Homero não entendeu foi nada, a discórdia, polemos, é a própria razão de ser das coisas. Mas não é a discórdia, entendam vocês, e me permitam ser raso, não é a discórdia, não é um embate com o vizinho, não é ficar brigando com o seu amigo porque é da política, não. Nós estamos falando de um embate, nós estamos falando de uma discórdia de outra natureza, nós estamos falando de uma discórdia que compõe a própria dinâmica da existência. A ignorância e a sabedoria. Essas coisas convivem. E a sabedoria só subsiste por causa da ignorância e vice-versa. O dia só subsiste por causa da noite e vice-versa. O úmido só subsiste por causa do seco e vice-versa. É esse movimento dialético de embate, de conflagração, que vai sustentar a dinâmica desse vir a ser. Rodrigo, beijo grande. Quem está chegando agora, pessoal, a live vai ficar gravada, o YouTube me bloqueou, ele não me permitiu fazer o ao vivo lá. Agora, eu pergunto a vocês, diante dessa realidade, dessa leitura feita por Heráclito de Éfeso a respeito do cosmos, a respeito da realidade, qual seria a arqué? Qual seria o elemento fundamental da natureza que representaria, que seria a grande metáfora dessa visão de realidade para Heráclito? Quando vocês pensam nos elementos da natureza? Para Tales eu disse, era o fogo, desculpa, era a água, porque a água estava presente em todos os elementos nos quais configurava vida. Para outros filósofos, como Empédocles, por exemplo, serão os 4 elementos: água, fogo, terra e ar. Para Anaxímenes, por exemplo, o ar pneuma em grego, é a grande sustentação do cosmos. Cada um tem uma explicação. Evidentemente, para Heráclito, a arqué da physis é o fogo. Vou escrever isso aqui. A arqué da physis é o fogo. Essa é uma frase bonita para você cantar aquele menino, para você cantar aquela menina. Você fala para ele: e aí, como é que você tá? Tudo bem? Fala: tudo jóia, qual é o seu nome? Meu nome é fulano. Fala assim: você sabia que para Heráclito a arqué da physis é o fogo? Se essa menina não te der, se esse cara não te pegar, é porque não vale a pena. A arqué da physis é o fogo. O princípio supremo da natureza, dessa natureza que subsiste pela conflagração dos elementos, é o fogo. Por quê? Por que o fogo? Eu estou contando esse negócio aí, brincando, mas eu dei aula de grego por algum tempo. Beleza, agora explica isso daí. Vamos lá em casa que eu te explico, pensa. Olha que massa essa cantada. Eu dava aula de grego aqui na UFO, em alguns semestres,
E aí os meninos falaram, professor, é muito bom. Eu abro o negócio em grego, tem um método pelo qual eu ensino, que é um método da Universidade de Cambridge. Ele é inglês e grego. Aí o menino diz que senta no ônibus assim do lado da menina e começa a olhar aquilo, você vê os caracteres gregos todos, imagina. Tá lá aquele tanto de caractere grego, aí inglês do outro lado, ele fala, professor, eu nem sabia muito bem o que eu estava fazendo, mas dá uma moral. Eu falei, meu amigo, a gente tem que usar as armas que estão à nossa disposição. Conselheiro amoroso, é isso aí. Blogueire e conselheiro amoroso. Mas tudo isso para dizer, então, por que o fogo, pessoal? Por que tá batendo 60 minutos aqui. Se cair a live, eu volto. Eu não sei se não cair, quer dizer que eu estou sendo prestigiado pelo Instagram. Vejam vocês que beleza. Vamos ver, mas não vamos comemorar antes, não. Nós temos o fogo como elemento de representação, basicamente porque o fogo, para existir, o que faz? Ele destrói. O fogo, para existir, consome. Então o fogo é a representação visual, intelectual, filosófica de um modelo de existência trabalhado nas oposições. O fogo vive porque queima. O fogo vive porque destrói. O fogo sobrevive na destruição. Maravilhoso, hein? Maravilhoso. Então eu vou ler novamente o fragmento 8. Encerra e volta para conseguir salvar, mas na hora que cai não salva? Bom, mas já passou 61. Será que eu vou ficar aqui? Me digam vocês. Eu tô com 62 minutos de live. Será que vai ficar? Alguém responda, por gentileza. Eu não sei. Deve ficar, né? Se não ficar, gente, eu não pretendo morrer agora. Aí depois eu faço outro. Mas se eu morrer, significa o quê? Que os opostos estão na dinâmica da vida. Vida, morte. Morte, vida. Sono, vigília. Vigília, sono. Esse processo dialético, representado pelo fogo. Ah, isso é bonito demais! Representado pelo fogo, que queima, que destrói para subsistir. É o que está na base da filosofia heraclitiana. Então, olha só, eu vou reler o fragmento 8º. Heráclito disse que isso que é oposto se concilia. Que das coisas em contraste nasce a mais bela harmonia. E que tudo se gera por via de polemos. Tudo se gera por via de oposição. Mas olha que coisa legal. Olha que coisa legal. Pessoal, a explicação que eu recebi foi a seguinte. Antes, só gente com mais de 100 mil seguidores podia fazer live infinita. Agora, algumas contas que têm maior alcance vão passar de 60 minutos. Outras não podem passar de 60 minutos. A minha dúvida é porque eu nunca tinha feito com mais de 60 minutos, com mais de 1 hora, então eu não sabia se ia cair ou não. Que bom que não caiu. Pelo menos até agora. Então, anotem isso. Denis, mas essa oposição representa caos? Não. Em Heráclito, representa pura harmonia. A realidade é harmonia. É harmonia nos opostos. É harmonia na construção e destruição. Não há desarmonia na vida e na morte. Isso é um processo natural da dialética que compõe o cosmos. Viver é tão natural quanto morrer. Morrer é tão natural quanto viver. E uma coisa não existe sem a outra. O dia é tão natural quanto a noite é tão natural quanto o dia, e essas coisas não existem separadamente, elas precisam umas das outras, e isso é harmonia. Existe harmonia no embate entre os opostos. Esse termo, harmonia,
é fundamental na filosofia heraclitiana. Daí que foi atribuída a ele uma frase que aparentemente ele não disse, parece que é uma frase tardia que foi atribuída a ele, que no grego se diz panta. Vou escrever aqui para vocês. Panta rei. Panta, pantos, todas as coisas, tudo, né? Tudo o que existe. Por isso que a gente fala de pandemia, né? Aquilo que abarca todas as coisas, que não escapa a ninguém. Então, pantarei é fluxo, é o fluxo que está presente em tudo. Na verdade, é uma frase que pode ser traduzida por tudo flui. Tudo flui. Todas as coisas fluem. É o fluxo constante. Mas esse fluxo do cosmos, para quem conhece um pouquinho de Hegel, vai entender aqui como que Hegel bebe fortemente em Heráclito. O fluxo do cosmos é harmônico. Por favor, não se esqueçam disso. O fluxo do cosmos é harmonia. Tudo bem? Beleza? Deixa eu aqui... Eu vou abrir para as perguntas, tá, moçada? Deixa eu aqui, eu separei... Olha que coisa maravilhosa. O 30º fragmento diz o seguinte. Como eu disse, pessoal, eu estou traduzindo do italiano aqui, então às vezes me dá 10 segundinhos para eu usar bem as palavras. Esta ordem, estou lendo o fragmento, esta ordem que é idêntica, então, quando eu falo da ordem, a ordem que compõe o cosmos, né? Que é idêntica para tudo que existe, ou seja, todas as coisas que existem se submetem a esse fluxo ordenado de realidade. Não o fez, ou não a fez no caso, né, a ordem, nenhum Deus e nenhum homem. Ou seja, nenhum Deus causou essa ordem, nenhum homem causou essa ordem. Isso aqui agora é para se emocionar. Mas era sempre, é e será fogo eternamente vivo que, em medida, se acende e que, em medida, se apaga. Os gregos, tem uma luz estourando aqui na minha cara, os gregos tinham grandes dificuldades em compreender, claro que eles conheciam essa tese, grego não era burro, não. Eles tinham grandes dificuldades em compreender as teses criacionistas. As teses criacionistas. Por exemplo, a tese cristã de criação do mundo por obra de Deus, por exemplo. Os gregos... Eu vou repetir, eu vou reler o fragmento, tá? A gente vai voltar a ele. O fragmento demanda uma certa meditação mesmo. Não, tá? Não pode deixar que eu vou reler. Para os fragmentos é ótimo. Para os gregos é muito difícil você explicar o surgimento de algo a partir do nada. Tanto que a concepção grega de existência do cosmos, ela é... Deixa eu ver se eu acho uma caneta aqui. Enquanto eu estou falando de filosofia pré-socrática, o Tales de Mileto está se pegando com a Ayn Rand aqui embaixo. Amor, você está me acompanhando aí? Me dá um lápis aqui, por gentileza. Você está aí? Eu queria desenhar um negócio. Não, acho que a minha esposa me largou aqui. Mas eu vou fazer. Qual que é a nossa concepção de cosmos? Né? É de começo, linha, 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 rumo a uma infinitude. Não precisa mais. Tá tudo jóia. Então é aqui um start, uma linha, 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 que vai... infinitamente. Não, aqui já estou explicando. A concepção grega, aí você vai dizer assim, os gregos não conheciam essa ideia de
tese criacionista? Claro que eles conheciam. Só que eles não a defendiam, eles achavam completamente absurdo. É isso aí, vamos usar a imaginação. Para os gregos é isso aqui, ó. É círculo. Quando é que teve origem o cosmos? Não teve origem. Não, mas quando é que o cosmos surgiu? Ele não surgiu. Ele sempre foi. Ele sempre esteve. Ele é. Mas não teve um começo? Bom, se eu penso que teve um começo, aí a pergunta que eu tenho que fazer é o que tinha antes? E por que teve um começo? Qual o propósito? Se nada existia, como é que o nada pode dar origem a alguma coisa? Como é que o não ser dá origem a algo? Então, para os gregos, círculo. As coisas mudam. As coisas mudam, elas se transformam. Elas se transformam. Mas elas não têm uma origem a partir da qual tudo corre. Percebe? Então, quando eu morrer, e eu não sei quando isso vai acontecer, tem alguns eventos extraordinários que vão acontecer com esse corpo aqui, ó, que é só carcaça. Isso aqui é só um pedaço de carne, tá? Vocês vão me enfiar debaixo da terra. Se vocês fizerem isso, eu gostaria de ser cremado, mas do ponto de vista biológico, melhor se eu fosse enterrado. Por quê? Porque eu vou começar a dissolver, eu vou começar a perder água, naturalmente. Eu vou começar a dissolver essa carcaça, animais, insetos, bichos vão começar a se alimentar e a se retroalimentar disso, e essa carcaça ela vai se transformar em outras coisas. Eu vou fertilizar plantas, eu vou alimentar animais, e assim o ciclo da vida persiste na minha morte. A minha morte é vida. A minha morte é vida. Minha morte não é fim. Mas não é porque eu estou preocupado com o que vem depois. Não é que eu estou preocupado com, existe uma alma. Não é essa a questão. É aqui, no mundo tangível. É aqui, no mundo da realidade. Na realidade dos fenômenos, na realidade que eu toco, que eu vejo. A realidade da natureza. Então, esse corpo ele vai se desfazer. Os bichos vão tomar conta, a terra vai tomar conta, e de mim outros elementos dessa natureza vão vivificar. Se tiver coisa mais bonita do que isso. Então, mas cuidado, aí que tá. Nós temos que tomar cuidado, porque numa concepção cristã, nós estamos falando assim, não havia nada e Deus cria. O grego diria assim, criou para quê? Ele era perfeito? Sim, Deus é perfeito. Se ele é perfeição, ele se basta. Ué, e se ele se basta, por que ele cria? Então, a mentalidade racional do grego vai colocar uma série de questões que no âmbito, por exemplo, de uma religião, vão se resolver no âmbito da fé, no universo da fé, no espectro da fé. Tem um livro belíssimo, que é A Trindade, de Santo Agostinho, que ele vai falar assim, Deus, no processo de criação, ele transborda amor em criação. Ok, é uma frase bonita, mas do ponto de vista lógico, ela traz problemas. Continua um grande problema que é, se Deus é perfeito, ele cria o quê? E por que ele cria? Então os gregos estão sempre a investigar essas coisas. Mas isso não é para mexer com a sua fé, tá? Porque a fé, ela abraça certas teses que não estão no embate racional. São teses de outra natureza. Mas o que eu quero dizer é que para o grego, portanto, deixa eu voltar ao fragmento, que é belíssimo. Olha só. Esta ordem, eu não sei se vocês querem anotar, mas eu vou tentar ser mais lento aqui. Esta ordem, vírgula, que é idêntica para todas as coisas, vírgula, não a fez nenhum Deus
ou nenhum dos deuses não a fez, nenhum dos deuses, nem dos homens, vírgula, mas era sempre, vírgula, é e será fogo eternamente vivo, que em medida se acende e em medida se apaga. Bonito, né? Bonito demais. Aí então quer dizer que nós não estamos falando de uma realidade caótica. Não é caótico. O embate não é triste. A morte não é triste para Heráclito. A morte não é tristeza. A morte é processo natural. Estar triste é fundamental para que sobrevenha a alegria. Imagine alguém só alegre. Imagine viver para sempre. Agora, aqui no sábado à tarde, a gente se divertindo com filosofia pode parecer uma boa ideia. É uma puta de uma ideia ruim. Porque a possibilidade de viver para sempre vai tirar de você a urgência de resolver questões e de fazer coisas que dão significado à sua existência. Sua vida vai mergulhar num processo de insignificância constante. A vida tem sentido porque há a morte. A luz faz sentido porque há o escuro. E isso é harmonia. E isso é beleza. Há beleza nisso. Daí, Heráclito dá um passo adicional e com isso eu estou caminhando para o final da nossa fala. Existe uma só sabedoria. Eu estou lendo o fragmento 41 agora. Existe uma só sabedoria. Reconhecer a inteligência que governa todas as coisas através de todas as coisas. Para Heráclito, e Heráclito não conseguiu nos explicar muito bem exatamente do que se trata, talvez por ausência de vocabulário, talvez por uma incompreensão nossa no curso da história. Estamos falando de 2.600 anos depois, 2.500 anos depois. O fragmento anterior, eu li para vocês o 30. Eu li o 30. Tá? Esse fragmento agora que eu estou lendo para vocês é o 41. Existe apenas uma sabedoria. Reconhecer a inteligência que governa todas as coisas através de todas as coisas. Existe uma inteligência que governa todas as coisas. E o nome que ele dá a essa inteligência é Logos. Vou colocar aqui para vocês. Logos. Algumas pessoas vão falar logos, tá? Eu estou usando logos porque é o termo, vamos dizer, mais próximo da sonoridade original. É um O fechado, logos. Ou seja, existe uma razão, uma racionalidade que governa o fluxo desse embate. Então, os ignorantes, os apaideutas, paideia, formação, alfa no começo da palavra, não ter, apaideuta. Então, se você quiser xingar alguém, xinga de apaideuta. É uma forma muito boa de xingar alguém, em vez de falar, como eu falo aqui de vez em quando, sua mula, QI de bacia de plástico. Se você quiser ser uma pessoa mais elegante, você pode dizer seu apaideuta. Ou seja, um ignorante que não percebe, segundo Heráclito, que o cosmos é governado por uma inteligência. Existe uma inteligência na natureza. Vocês estão acompanhando o Pantanal pegar fogo, a Amazônia pegar fogo. Vou colocar aqui para vocês, apaideuta. Apaideuta. Corre o risco, eu nunca verifiquei, dessa palavra ter sido dicionarizada já no português. Ela pode ter sido aportuguesada já, eu não sei. Eu a conheço em grego, mas eu não sei. Eu acho que é uma palavra, até formas diferentes de xingar, né, Dave?
Mas vocês estão vendo aquela tristeza lá da Amazônia em chamas, Pantanal em chamas e tudo? Falando em termos heraclitianos, quando o Pantanal se incendeia, ele provoca as condições necessárias para ele se recuperar a posteriori, eventualmente com maior vivacidade. O que nós estamos discutindo filosoficamente agora, com relação ao Pantanal, por exemplo, é o fogo posto intencionalmente, é o fogo que toma conta em excesso, é a desmedida, é a intervenção desmedida. Mas eu estava lendo outro dia até um artigo sobre isso, se eu recuperar eu vou postar esse artigo, que fala das cheias e dos incêndios que ali acontecem, que fazem parte de um fluxo necessário para a manutenção e reestruturação do próprio Pantanal. Como é interessante isso. Às vezes o que você olha a princípio como, nossa, estão destruindo, é a destruição que é pré-condição para o ressurgimento mais forte e imponente daquela mesma área. Então, de novo, pelo amor de Deus, se alguém falar que eu estou defendendo aqui que tudo bem pegar fogo, não é o caso. Não tudo bem pegar fogo, né? A gente vê aquelas cenas horríveis de animais correndo desesperados, sem ter o que beber, pegando fogo, isso não é nada bonito. O que eu quero dizer é que, tirando o excesso da intervenção, esse é um processo, exatamente, de renovação que condiciona a subsistência da coisa. Tudo bem? Deixa eu ver aqui, deixa eu ler mais, pelo menos uns 2 fragmentos. Eu separei alguns aqui. Ah, esse é maravilhoso. O fragmento 49A é clássico. Esse vocês realmente já ouviram em algum momento. 49A, o fragmento. Nós descemos e não descemos no mesmo rio. Nós mesmos somos e não somos. Esse é o fragmento original. 49A. É lindo, né? Veja lá. Nós descemos e não descemos no mesmo rio. Nós mesmos somos e não somos. Esse é um fragmento famosíssimo atribuído a Heráclito que diz basicamente o seguinte: quando eu entro num rio, eu saio e volto a ele, eu já sou outro, o rio é outro. A mudança é constante. A transformação não para. Teve um discípulo de Heráclito. Heráclito não teve uma escola, não existiu propriamente uma escola heraclitiana, ele ter discípulos. Então, eu disse no começo da nossa fala que ele meio que se afastou, né? Ele era meio misantropo. Então não tinha uma presença, não tinha um círculo de seguidores nem nada disso. Mas algumas pessoas se inspiraram na filosofia heraclitiana como um sujeito chamado Crátilo. Crátilo foi um seguidor de Heráclito e que foi um seguidor radical de Heráclito. Ele foi até mais radical do que o Heráclito. Tem uma passagem na qual Crátilo diz o seguinte: nós sequer entramos no mesmo rio uma única vez, que enquanto estamos a entrar no rio, nós já estamos nos modificando. O rio já passa a ser outro. O Denis, que começou esse webinar há 83 minutos atrás, é outro. Eu envelheci 83 minutos, eu me tornei mais sábio 83 minutos, porque eu voltei a textos, eu pensei em novas coisas durante a nossa interação, coisas que eu nunca havia pensado, isso me mudou, isso me transformou. Nós estamos... O Denis que entrou nesse escritório não é o Denis que vai sair desse escritório. Você que assistiu... Carlotinha, eu cantava eu fui professor de ensino médio, eu comecei a dar aula no ensino médio com 18, 19 anos. Aquela época, eu gostava de passar essas vergonhas.
eu cantava essa música do Lulu Santos para os meninos aprenderem Heráclito. Nada do que for será do jeito, né? Nada do que for será do, sei lá, do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará. Eu cantava essa música em sala de aula para os meninos. Opa, isso é Heráclito, né? Mudança, transformação em harmonia. E deixa eu fechar com fragmento 50. Não, eu não vou fechar com fragmento 50. Pera aí. Eu vou fechar com outro clássico. Que é o 53, que é o fragmento 53. Vem cá, Thales. Papai estava falando de você, meu querido. Vem cá. Vem cá, papai. Vem cá. Fala um oi, pessoal. Oi, pessoal. Tudo bem, pessoal? Eu tava com saudade do meu papai. Ficou quase 10 dias fora. Vamos lá. Ô, filho da puta. Não, fica aí. Fragmento 53. O conflito. Não, chega, cara. Ah, não pode dar moral, ele é louco. Ele tá comendo meu braço aqui. O conflito. Polemos. Tá bom. Tchau. Vai pra lá. Por que eu fui mexer com Thales? Só Deus sabe. O conflito. Eu disse pra vocês que conflito é polemos. Não, tá enorme. E me passaram ele, esses dias, foi o presidente da APA, que é um querido amigo meu, falou assim, Denis, ó, filhotinho. Olha lá a mãe dele é um pincher desse tamanhozinho. Falou, então vai ficar pequeno. Tá indo pra um Rottweiler. Não, amor, ele já ficou quieto. Fragmento 53. O conflito, polemos, no grego, é pai de todas as coisas e de todas rei. De uns fez deuses, de outros homens, alguns escravos, alguns livres. A guerra é mãe e rainha de todas as coisas. Mas não é a guerra Estados Unidos versus Irã. Não é isso. É de tudo aquilo que existe. De todas as coisas que compõem o cosmos. Dia, noite. Vida, morte. Seco, úmido. E aí no fragmento 54 ele diz: a harmonia invisível é melhor do que aquela visível. Onde é que existe a harmonia invisível? Na morte, que sucede à vida. No dia, que sucede à noite. No seco, que sucede o úmido. E assim por diante. Entendem por que Heráclito então foi chamado de o pai da dialética? Que foi aquele pensador, embate entre os contrários. Mas que, fique registrado, um embate marcado para além do que nós podemos ver, porque às vezes, né, nesse olhar aqui, isso não é percebido, mas que gera um resultado harmônico. Um outro fragmento de Heráclito, ele vai dizer o seguinte: a natureza adora se esconder. Olha os dois pegando fogo ali. E vocês... A natureza adora se esconder. Então, o ingênuo, o apaideuta, é aquele que olha para a natureza e imediatamente faz derivar resultados dessa observação sem entender o que está por detrás, sem entender aquilo que a natureza esconde. Ah, agora foi gostoso. E o que a natureza esconde? Harmonia. Harmonia por detrás de uma aparente desarmonia. Harmonia por detrás de uma aparente desarmonia. Tudo bem, pessoal? É isso. A beleza da vida, a visão harmônica da realidade depende desse embate. Sem dúvida que isso envolve
elemento estético. Não que Heráclito tenha dedicado maiores linhas a esse elemento estético, mas o próprio conceito de harmonia, o próprio conceito grego de cosmos, pressupõe beleza. A harmonia é o que não tem aresta. É harmônico o que não tem aresta. É harmônico o que se ajusta, o que se articula bem. É cosmos a justa proporção. A justa proporção. Porque sem o conflito, o mundo não existe. Por que a guerra, por que o embate é pai de todas as coisas, é mãe de todas as coisas? Porque se não há um embate entre dia, noite, seco, úmido, vida e morte, não há realidade. Percebe? Mas não é por isso que a beleza é fundamental nesse sentido. Nós todos buscamos a beleza. É muito ruim quando numa sociedade pós-moderna você começa a celebrar o que é feio como uma possibilidade de, vamos dizer, uma coisa é o respeito. E o respeito deve existir sempre. Mas a celebração do feio está na contramão da história da filosofia que nós construímos. Não se celebra como padrão o que é desproporcional, o que é feio, o que causa asco. Nós estamos buscando... Por que eu não preciso ficar te dando aula de estética ou de filosofia para você achar aquilo ali bonito? Porque é bonito. Porque tem proporção. Porque as formas foram pensadas para te impactar em termos visuais. Porque tem proporção, tem medida, tem profundidade, tem cor. Você acha que esses caras estudaram isso daqui? À toa? Homo vitruviano. Homo vitruviano. Por que o estudo das proporções? Por que estudar o tamanho que o braço deve ter na proporção da obra? A cabeça, olha aqui, que maravilha isso. Aí você vai trocar isso daqui por meia dúzia de discursos de lacração? Eu não troco. Você não deveria trocar. Isso daqui, assim como isso daqui, olha isso. Um estudo baseado nos originais, vocês estão vendo? Um estudo baseado nos originais da cúpula de Brunelleschi, lá em Firenze. Isso aqui, proporção, beleza, justiça, harmonia, tá tudo aqui. São séculos que eu não jogo fora por respeito a quem veio antes e construiu os padrões mais sagrados daquilo que nós fizemos. Agora, por outro lado, tem quem gosta de porcaria. Como diz um amigo meu, tem gente que gosta de Ferrari e tem gente que gosta de Kombi apodrecida. Aí vai do que você gosta, né? Gente, é bonito demais, né? Se vocês quiserem fazer alguma perguntinha...